No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 39 e 40. E antes de começar, agradeço o pastor pela oportunidade mais uma vez e pela confiança. E diz assim a palavra: 39 e 40. Entendei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Aleluia. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito aproximadamente nos anos 60, acho. Já falei de Lucas aqui várias vezes, sei lá. Até parece que vai ficar a falar de Lucas mais do que Jesus, mas vamos lá. No ano 60 aproximadamente, ele escreveu para os gregos. E Lucas, diferente de Mateus e João, ele não é das testemunhas oculares, ele não viu tudo o que aconteceu. Ao contrário de João e Mateus. E Lucas é assim como Marcos. Lucas recolheu informações. Ele mesmo fala isso no início do Evangelho, que ele escreveu para tal Teófilo. Eu não quero entrar nisso porque há uma discussão de quem seja esse Teófilo. E só que Lucas, ele recolheu informações porque tem certas informações que a gente leva a crer. Claro que pelo Espírito Santo, que foi dado pela própria Maria, que é a Maria que deu essas informações a ele. E ele mesmo diz isso algumas vezes, que a Maria conservava essas coisas no seu coração. Mas só que o Marcos, quem ditou para ele, supostamente, foi Pedro quem ditou o Evangelho para ele. E talvez esse seja o motivo pelo qual ele abandona os apóstolos, ele abandona o Paulo e Barnabé, e ele vai para Jerusalém. E há uma teoria aí que talvez ele foi para Jerusalém justamente para se encontrar com Pedro para escrever o Evangelho. E desse abandono houve uma birrinha entre os dois, digamos assim, e eles se apartam. E Paulo pega Silas e eles vão para a viagem missionária, mas isso é uma outra conversa. E Lucas, no capítulo 1, ele narra o nascimento, a visita do anjo, tanto para Isabel, tanto para Zacarias, como para Maria. E ele também narra o nascimento de João Batista. Só que no capítulo 2 de João, ele narra o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles saíram da Galileia para ir para a Judeia. É onde Jesus nasceu, segundo a profecia de Miqueias 5:2, que o rei viria da Judéia, viria da cidade de Davi, em Belém de Judá, a profecia. Só que esse mesmo rei, depois de ter nascido, enrolaram ele num pano e botaram na manjedoura. E por que botaram na manjedoura? Porque na estalagem não tinha lugar para ele. E no mundo em muitos lugares é assim, não tem lugar para Jesus. E a pergunta que eu deixo para vocês logo no início, logo na introdução é: será que ele está tendo lugar nas nossas vidas? E será que ele está tendo lugar no nosso coração? Será que ele está tendo lugar no nosso dia a dia? E a gente encontra no capítulo 12, logo no início, aparece uma multidão que ajuntavam e se atropelavam uns nos outros. E engraçado é que não é a primeira vez, a gente encontra sempre multidão atrás de Jesus. E não o contrário, não Jesus atrás de multidão, como muitos dizem. Jesus comeu com o pecador, mas nunca se tornou um. É sempre multidão que vinha para Jesus. Pessoas tinham necessidades e vinham para Jesus. Não Jesus que ia buscar amizade com eles. E já vou começar por aí. E Jesus começa, logo depois disso, Jesus começa a alertar os discípulos. Tomem cuidado com os fermentos do fariseu.
Tomem cuidado com o ensino dos fariseus. Tomem cuidado com a falsa doutrina deles. A gente encontra a mesma coisa, que aparentemente é o mesmo acontecimento que a gente encontra em Mateus 16, em Marcos também. Não tenho o texto decorado, então deixa isso de lado. E Jesus começa: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E eu vou começar agora, posso? Tomem cuidado com essa conversa, com esses tipos de mensagem que faz o porco segura, que faz o porco se sentir ovelha enquanto ainda está toda enrolado na lama. Cuidado com essas palavras que não prega mais que pecado é pecado, que santidade é santidade, que o reino, que a porta é estreita, que o caminho é apertado. Vou apertar um pouco mais. Cuidado com essa palavra que fala que Deus é só amor e não é mais fogo consumidor. Eu sei que Deus é amor, mas Deus, além de ser amor, é justiça. Deus se ira, Deus é santo, o Deus que a gente serve é santo. Até porque, vou abrir um parênteses aqui, Deus é amor, eu sei, Deus é amor assim, todo mundo crê nisso, até porque a Bíblia diz, mentiroso é quem diz que Deus não é amor. Mas espera aí, o amor do homem foi corrompido pelo pecado. O homem não... aliás, vou abrir um parênteses. O ímpio ama também. Só que o amor do ímpio... Irmãos aqui já devem ter lembrado eu falando disso. O ímpio ama também. Mas só que o amor do ímpio não veio de Deus. Então, para a gente amar assim como Cristo amou, é por isso que ele deixa esse mandamento logo na última semana, no último dia, na verdade, na Santa Ceia. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ele deixa esse mandamento porque depois dos discípulos tiverem estado lavados pela palavra, ele deixa esse mandamento. Por quê? Porque esse amor, só o Espírito Santo consegue colocar, só a gente recebe através do Espírito Santo. Romanos 5. É Deus que derrama esse amor no nosso coração através do Espírito Santo. Então não tem como amar como Cristo amou sem antes nascer de novo. Segura. João 3, necessário vos é nascer de novo. É a chave para tudo, para todas essas conversas aqui. A chave é necessário nos é nascer de novo. Glória, aleluia. Deus fiel, palavra fiel e verdadeira. Aleluia. Aí, logo no verso 16, Jesus conta a parábola do rico insensato. E qual é a lição da parábola? Tome cuidado, porque a vida de um homem, já foi dito aqui, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Até vou fazer uma pergunta, isso também é bíblico. Do que adianta o homem ganhar o mundo? Jesus fazendo essa pergunta, ganhar o mundo e perder a sua alma. E ele deixa bem claro, primeiro, ao decorrer de Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque, pensa comigo, se Deus cuida até dos pássaros, o texto nos traz essa ideia, antes de chegar onde eu quero chegar. Se até dos pássaros Deus cuida, se Deus veste até os lírios do campo, por que ele não vai cuidar de nós? E ele diz, primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas, as outras coisas, as demais coisas, comer, beber, vestir. Então não é carro, não é chave, não é bênção, casa, não é isso, não é comer, beber, vestir. É disso que ele está falando, porque o contexto é disso que ele está falando. No contexto inteiro é disso que ele está falando. Comer, beber, eu repito de novo, comer, beber e vestir. Aí, e depois ele continua no texto. Na verdade, eu quero continuar no texto, na verdade. Ele continua e nos leva a pensar o quê? Quando a gente lê o texto, nos leva a pensar o quê? Da igreja de Laodiceia. Porque o homem rico, ele achou que já tinha tudo, mas quando na verdade ele não tinha nada. A igreja de Laodiceia também pensava que tinha tudo. Ele disse, eu estou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Só que o Todo-Poderoso faz um raio-x. Tu é pobre, miserável, cego e nu. Compre ouro refinado no fogo em mim. Toma aqui vestes limpas para não aparecer a nossa vergonha. E essa veste limpa foi comprada lá na cruz por nós. Pega colírio e unja os teus olhos para que vejas. E depois continua. E traz sempre aquela ideia. É por isso que eu falei isso aqui uma vez, que a Bíblia tenta sempre
nos apartar das coisas daqui. Sempre vou pegar os nossos olhos e apontar lá para cima, para a gente olhar para as coisas de cima. E Paulo fala isso em Colossenses 3. Buscai as coisas de cima. Já que vocês já nasceram, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são lá de cima, onde Ele está. E vou abrir um parênteses aqui. É porque Marta é assim. Jesus está na casa, está toda preocupadinha com as coisas do dia a dia. E a ênfase nesse ponto aqui é essa, que para que a gente não deixe que as coisas do nosso dia a dia atrapalhem o nosso relacionamento com Deus, porque o problema não é nada disso, o problema é quando essas coisas se tornam mais importantes do que aquela que é realmente importante. E Jesus fala, não, Marta, isso falando eu, né? Não, Marta, a Maria, essa parte ninguém vai tirar dela. Por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. E que melhor parte é essa? A palavra, o relacionamento e a presença de Deus na nossa vida. A Maria escolheu. É por isso que a gente entende. Quando Marta pede Jesus, fala com Jesus acerca de Lázaro, Jesus fala, não, crê que tu vai ver a glória de Deus. E a Maria fala a mesma coisa. Jesus fala, não, vamos lá mostrar onde que ele está, que eu vou levantar ele. E ele sempre traz essa ideia, porque essas coisas viram o nosso foco, nos faz perder o foco principal, que é o quê? Que é a vinda do nosso Senhor Jesus. As coisas daqui, quando infiltra na nossa mente. E Jesus traz essa alerta nos três sermões do monte. Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, 25 também. Ele nos traz essa ideia. Não deixem que as coisas daqui, não deixem que o vosso coração se sobrecarregue dos cuidados desse mundo, para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu já estou chegando no arrebatamento, já estou chegando. Porque aquele dia virá como um ladrão. Vamos abrir um parênteses aqui. O ladrão avisa quando vai roubar? Não. Ninguém sabe, ele simplesmente vai roubar. Tu só se dá conta no dia seguinte. É por isso que também vai ter muito crente que só vai se dar conta do arrebatamento no dia seguinte, quando acordar e não encontrar as pessoas queridas, talvez, que ele tinha tido os amigos. E é por isso que eu vou abrir um parênteses aqui de novo. Perdoe, estou abrindo muito parênteses, mas vou abrir, talvez essa seja das últimas vezes. Com certeza não vai ser a última. É por isso que eu creio no pré-tribulacionismo, porque aquele dia virá como ladrão. A grande tribulação, 7 anos e meio, Daniel 12. E a metade da grande tribulação, 3 anos e meio e 7. É só fazer as contas. Por que não pode ser no meio? Porque é só fazer a conta para saber. O anticristo se levanta, o início da grande tribulação começa com o levantamento do anticristo. 3 anos e meio depois é o arrebatamento. Isso é uma das visões. E no final do 7º ano, do 7 ano é o arrebatamento. Isso é uma das outras visões. Só que não será de surpresa, não será como ladrão, porque a Bíblia já fala que a grande tribulação perdurará por 7 anos. Fecha parênteses, é só por aqui. E só que a nossa esperança antes de fechar parênteses, isso aqui não é tão importante aqui. O mais importante é que Jesus vem e a gente vai. Esse é o foco de tudo. O mais importante é Jesus vem e a gente vai. E essa é a nossa esperança, um dia morar na glória com Ele. E em Tito capítulo 2, versos 13, a gente encontra essa bendita esperança. Essa bendita esperança que nos foi dada. Por quê? Porque a gente merece? Não. E já vou entrar nisso logo depois. Porque o arrebatamento não é balela. Então, Jesus não vai voltar. Quer pagar para ver? Eu não quero pagar para ver. Se quiser, fica à vontade. Jesus vai voltar, arrebatamento vai acontecer. Arrebatamento não é balela, não é história de Chapeuzinho Vermelho, não. Arrebatamento é real e ele vai acontecer. O mundo querendo ou não, arrebatamento vai acontecer. Então a palavra para nós é: vigiem, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá buscar a sua noiva. Vigiem, porque não sabemos em que dia nem a hora que o Filho do Homem virá buscar a sua noiva. Porque Deus
Deus é fiel, Ele deixou essa promessa e Ele é fiel para cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir a sua promessa. E é essa bendita esperança que a gente tem nele, assim como os irmãos desde a igreja primitiva tiveram essa esperança, assim como Paulo e todos os demais tiveram essa esperança, que o Senhor irá voltar para buscar os seus fiéis. E aí, quando isso acontecer, quando a trombeta tocar, quando a gente subir, a gente sentar na mesa com eles, com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, a gente vê Pedro, Tiago, João e os demais irmãos também. E aí imagina Jesus se exultando. Imagina comigo, quem quiser fechar o olho pode fechar. Imagina o cenário comigo. E aí Jesus se exultando em si mesmo, vendo a obra dele concluída, vendo o fruto que a obra dele deu, que o sofrimento dele deu. Ver toda aquela multidão, como já foi cantado aqui. Imagina ele se levantando da mesa assim e apontando ele para nós. Eu não falei que eu não beberia do fruto da vida até você chegar. Eu não falei que da próxima vez que eu vou beber o fruto da vida vai ser com vocês aqui no reino do meu Pai. Porque Deus é fiel. Eu já repeti, eu vou repetir de novo. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu gostei tanto dessa frase aqui que eu vou repetir de novo. Eu não falei que eu só vou beber do fruto da vida, que eu não vou beber do fruto da videira até você chegar aqui. Até você chegar aqui, Ele está nos esperando. E em breve a trombeta vai tocar e o reino de Deus, e a gente vai entrar no reino de Deus. A gente vai ver as mansões celestiais, os anjos, os querubins. Aleluia, Jesus. A trombeta vai tocar, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. É essa promessa que nos foi dada. Por quê? Porque a gente merece, porque a gente é bonzinho? Não. Essa promessa nos foi dada pela graça. Essa promessa foi conquistada lá na cruz. Segura, vou só ler um texto aqui. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, e ele diz assim, a partir do versos 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados, pois estáveis desgarados como ovelha, mas agora voltaste ao pastor e bispo da vossa alma. E esse texto fica em paralelo com Isaías 53. Mas só que eu vou continuar, não vou parar por aí não. E a palavra para nós é, ai de nós, o que seria de nós se não fosse o servo sofredor? Você pensa que a gente teria alguma chance de entrar no reino de Deus se não fosse pelo servo sofredor? Você pensa que a gente poderia ter alguma capacidade de entrar no reino de Deus, a não ser pelo sacrifício do servo sofredor? Engana quem pensa que pode conquistar a salvação. Engana quem pensa que pode ser salvo, que não vai para o inferno porque é bonzinho ou por qualquer outro motivo. A não ser pelo servo sofredor, não há salvação para ninguém. Nem vai haver, é só pelo sangue de Jesus, só pelo servo sofredor. Porque imagina, quem era nós, quem era a gente antes de se encontrar com o servo sofredor? Imagina se a gente tivesse sem ele, imagina quem está sem ele. Ai de nós se não fosse aquele que nos deu a alegria através do sofrimento. Ai de nós se não fosse aquele que nos tornou filhos através da rejeição. Ai de nós se não fosse aquele que foi traído e abandonado para que fôssemos reconciliados. Ai se não fosse a maldição da cruz que nos tornou benditos do Pai. Ai se não fosse a morte que nos trouxe vida. Ai se não fosse a ressurreição que nos trouxe a justificação. Ai de nós se não fosse aquele silêncio que abriu a nossa boca aqui para cantar louvores no nome dele. Ai, se não fosse o servo sofredor. É por isso, gente. É por isso que eu não gosto muito daquela mensagem. Deus vai tirar a vitória, Deus vai fazer, Deus vai levantar. Não, porque eu estava no mundão. Eu tenho certeza que tem mais gente aqui. Estava no mundão. E quem nos tirou do mundão não foi a bênção. Quem nos tirou do mundão não foi a chave, não foi a porta aberta, não foi a prosperidade.
Foi o servo sofredor que veio e sofreu por nós. Foi Ele que nos tirou do mundão. Foi Ele que nos tirou da garra de Satanás. Foi o servo sofredor. Ele ainda é o centro de tudo. É só pelo nome dele que a gente pode alcançar a salvação. Só pelo nome do servo sofredor, Jesus Cristo de Nazaré. Glória! Aleluia! E depois da ressurreição, ele morreu, ressuscitou. Você já conhece a história. Ele apareceu para os seus discípulos durante 40 dias. E deixou a promessa. E que promessa, na verdade, que promessa é essa? Que alguém vai vir, que ele vai subir, alguém vai vir no lugar dele. É a mesma promessa que a gente encontra em João 14. E a promessa em Atos 1 é: de mim ouviste, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí, vou só abrir o parênteses aqui. E ele subiu nas nuvens, entrou no céu. A gente encontra em Atos 1, ele subindo nas nuvens. Em Daniel 7, a gente encontra ele sendo recebido em cima e sendo levado até o Anciões de Dias. Em Apocalipse 4 e 5, ele entra na sala do trono, toma o livro, e abre o livro e o Espírito Santo desce. O 7 Espírito de Deus a gente encontra em Isaías 11. A gente, pelo Isaías 11, a gente sabe que os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono é o Espírito Santo. Aleluia. Em Atos 2, o Espírito Santo desce. E aí é aquele derramamento do Espírito Santo. E vou só abrir um parênteses aqui. Falar em línguas não é invenção, não. Falar em línguas realmente é bíblico mesmo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Você pode até encontrar em Atos 1, falavam isso para outros entender. Mas e aí o Cornélio falou em línguas para quem entender? Para eu não estava lá. Com certeza para Pedro também não. Porque a gente encontra ao longo de Atos, a gente encontra os gentios sendo batizados com o Espírito Santo e falando em línguas. Só que aquele em Atos nos dá a impressão que, na verdade, há dois tipos de falar em língua. A falar em outras línguas e a falar em línguas estranhas. Aleluia! Glória! Deus fiel e santo é o teu nome, Jesus. Aleluia! Oh, glória! Maravilhoso é o Senhor. Aleluia! E esse mesmo Espírito Santo que desce, esse mesmo Espírito Santo que conserva o plano do Pai que foi executado por Filho, que é o Espírito Santo que conserva. E esse plano é quem? Ele está aqui agora no nosso meio. Esse plano somos nós, a salvação. Eu repito de novo, não é pela graça, não é porque a gente merece, não é porque a gente é bonzinho ou bonitinho. É através do sangue do servo sofredor. E sendo assim, e já estou terminando já. Isso aqui é bem rápido, mas já estou terminando. E sendo assim, eu deixo uma palavra para nós aqui. As coisas podem até estar difíceis aqui. As coisas podem até estar complicadas aqui, está tudo dando errado. Até porque ninguém aceita Jesus para dar tudo certo. Tem uma raça aí chamando, vem aceitar Jesus, vai dar tudo certo. Rapaz, eu vim aceitar Jesus, eu arrumei problema como eu nunca tinha arrumado quando eu estava no mundão. Eu arrumei problema com pessoas que eu nunca imaginaria que eu ia ter problema. Foi só se posicionar como crente que o problema com pessoas começou a vir. Então, vem para Jesus, a gente vai sofrer, a gente vai chorar também. Assim como ele sofreu, assim como ele chorar. Mas uma coisa é certa, em breve aquele que há de vir virá. E a gente vai entrar na mansão celestiais com ele. Gente, gostei tanto dessa frase que eu vou repetir de novo. E ele olhará para nós e dirá: eu não falei que eu não vou mais beber do fruto da videira até vocês chegarem aqui. Eu não falei que eu não vou beber mais do fruto da videira até vocês não chegarem aqui. E só para terminar, vou deixar isso. E sendo assim, o que resta a gente fazer é vigiar, é não deixar que as coisas daqui se sobrecarregam sobre o nosso coração e não se encher das coisas, e não perder aquela vigilância, sabe? Aquela comunhão com Deus, porque isso é o mais importante, é verdade, porque não vale a pena a gente ter tudo aqui, não vale a pena a gente ter o que for aqui e depois não tiver a presença de Deus, porque no final de tudo a gente pode ter um culto bonitinho, louvores bonitinho, até porque são mesmo lindos. Eu gosto muito dos louvores da APA, quem não gosta está perdendo, principalmente do 15.
E acho que alguém já sabe o que fala, né? Mas é isso daqui. A gente pode até gostar das coisas daqui, mas tudo bem. A gente pode até buscar as coisas daqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não tome um lugar que não lhe pertence, para que essas coisas não tomem um lugar que na verdade deve ser de Deus, porque no final de tudo isso nada vai adiantar. Que vai adiantar no final de tudo é a presença de Deus, porque no dia do arrebatamento nada disso mais vai importar. No dia do arrebatamento tudo isso vai ficar e só vai subir quem tiver com as vestes limpas. E só vai subir quem já está coberto pelo sangue. Só vai subir quem nasceu de novo, quem já foi remido pelo sangue do Cordeiro. Porque as coisas podem até estar difíceis aqui, eu vou repetir de novo, mas no final de tudo a gente vai se alegrar. A alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Eu deixo esse texto aqui só para terminar. Portanto, a gente deve ficar em alertas, porque o Filho do Homem, ele vai chegar quando a gente menos estiver esperando. O arrebatamento é real, o arrebatamento não é invenção. Como eu já disse antes, o arrebatamento não é invenção, o arrebatamento vai acontecer, o mundo querendo ou não, e vai ser na hora que menos a gente esperar, vai ser na hora que o mundo menos espera, mas só que nós, 1 Tessalonicenses 5, versos 3 por aí, só que a gente não anda em trevas, a gente não está em trevas, é por isso que ele chama, logo que ele começa a parábola do servo vigilante, estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas lamparinas. Por quê? Porque a gente não anda em trevas, porque a gente é iluminado pela palavra de Deus. Ele é a nossa luz. Jesus Cristo é a nossa luz. É Ele que nos ilumina, até porque Ele mesmo é a palavra, Ele mesmo é o verbo que se fez carne. Ele é a nossa luz. Então, fiquemos em alerta, porque Ele em breve virá, aquele que há de vir virá e não tardará. E em breve a gente vai entrar no céu com Ele, a gente vai entrar no reino de Deus com Ele. Se não for pelo arrebatamento, vai ser de outra forma. Eu não preciso nem referir de que forma será. Mas uma coisa é certa, que aquele que permanecer firme com Ele, aquele vai entrar, aquele que permanecer vigilante, aquele é que vai entrar no reino dEle. Não que os outros não vão entrar, mas só eu sei. Na grande tribulação vai ter gente que vai entrar num buraquito, mas vai entrar. Mas só que aquele que espera por ele, porque nenhum noivo, alguém aqui já foi noivo, imaginou tu casar com a tua esposa e ela não te espera, ela não está nem aí pelo casamento. Ninguém casa com uma esposa que não está nem se importando com o casamento, porque quando não se importa, fica fazendo tudo o que quiser. É isso que a gente vê nos dias atuais, fazendo tudo o que quiser, não está nem aí para a vida do Senhor, mas Ele virá, aquele que há de vir, virá e não tardará. É essa palavra aqui que eu deixo em nome de Jesus e agradeço a minha rica oportunidade.